O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí. Um dos desafios para o planejamento de políticas públicas é saber o tamanho e a localização da população, principalmente quando estamos falando no planejamento dos municípios, das cidades. Para ter essas informações, os gestores municipais usam os dados do censo quase que exclusivamente. Mas o censo é realizado a cada 10 anos e a população pode mudar muito de tamanho e principalmente de distribuição dentro da cidade nesse intervalo de tempo. Então, como fazer? O IBGE usa modelos demográficos e estatísticos para estimar o tamanho da população em cada ano que não há censo. E esse dado é usado, por exemplo, para a distribuição de recursos federais para os municípios, o Fundo de Participação dos Municípios. Mas, para melhorar e obter outras formas de ter essa população nos anos não censitários, alguns pesquisadores desenvolveram uma nova metodologia. Este é o episódio 8 do Rasgaí, o primeiro do ano de 2021. Eu sou o Ricardo Ojima e eu vou conversar com o Javes Campos. Ele é geógrafo e demógrafo, pesquisador e professor na UFRN. Ele publicou, juntamente com outros pesquisadores, um artigo na revista internacional Sustainability, onde mostram essa metodologia. Usando imagens de satélite, eles desenvolveram a metodologia que permite saber e estimar o tamanho e também onde estão as pessoas na escala dos municípios brasileiros. Seja bem-vindo, Javes. Conte pra gente qual foi o objetivo do trabalho e por que é relevante esse desenvolvimento que vocês fizeram. Olá, Ricardo. Obrigado pelo convite. Cumprimento os ouvintes. Bom, o objetivo do artigo é propor uma metodologia para a produção de estimativas populacionais municipais para os anos pós-censitários, que são períodos que não têm censo, a partir da utilização de imagens de satélite. O tema é bastante atual, pois os últimos anos têm sido marcados pelo aumento da demanda por informações populacionais cada vez mais detalhadas, tanto no setor privado como no setor público. O setor privado, por exemplo, há uma demanda crescente por dados cada vez mais detalhados, seja em relação às características da população, como em relação também à capacidade de atualização dessas informações, tanto para pesquisas de mercado, como também para o planejamento das instituições. O setor público há uma demanda crescente por informações também, cada vez mais desagregadas, ao qual denominamos de pequenas áreas, e com maior precisão temporal para a elaboração de políticas públicas. O IBGE, por exemplo, fornece anualmente estimativas do tamanho de população dos municípios, que por sua vez são utilizados para o cálculo e, por consequência, para o repasse do Fundo de Participação dos Municípios. E essas estimativas possuem limitações importantes, porque partem de projeções feitas para os estados e depois desagregadas para os municípios, por meio de métodos estatísticos que possuem limitações e não levam em consideração informações dos anos para os quais as estimativas foram produzidas. Bom, se colocarmos uma lupa diante dessa informação, a princípio genérica, sobre o tamanho da população dos municípios, concluímos que são poucas as pesquisas e fontes de dados que têm o potencial de fornecer informações para a escala municipal, que já podemos denominar aqui de pequenas áreas. O censo, que corresponde à principal pesquisa demográfica que dispomos, com abrangência em todo o território nacional, e que nos permite analisar inúmeras informações e características da população em pequenas áreas, não só no nível dos municípios, mas também no espaço interurbano, tem como limitação a periodicidade, só acontece a cada 10 anos. E atualmente vivemos num apagão estatístico, o censo 2020 foi adiado, sem falar das limitações de recursos para sua realização, e tudo isso prejudica o planejamento de políticas as mais diversas. Então, com o objetivo de contribuir para esse cenário, a demografia dispõe já há algum tempo de métodos que utilizam de variáveis sintomáticas para o cálculo de estimativas sobre o tamanho da população dos municípios. Por exemplo, é possível fazer uso de dados de matrícula escolar, ou de consumo de água ou de energia, ou do número de eleitores, para o cálculo do tamanho das populações dos municípios.
As imagens satélites que eu estou propondo nesse artigo têm como vantagem não apenas o potencial de responder quantos somos, mas aonde estamos, né? Isso significa dizer que o uso de imagens satélites representa uma grande vantagem para a produção de estimativas pós-censitárias para os anos mais recentes, seja para os municípios ou até mesmo pela sua flexibilidade para qualquer unidade geográfica de interesse, regiões, bairros, etc. E como vocês desenvolveram essa metodologia usando as imagens de satélite? Que tipo de imagens vocês usaram? Bom, sobre os métodos utilizados, a literatura nacional é bastante limitada, né? São poucas pesquisas no Brasil que propuseram metodologias baseadas em imagens de satélite para a produção de estimativas populacionais. De uma maneira bem simplificada, é possível separar 3 tipos básicos de metodologias. Uma baseada em imagens de alta resolução, onde é possível identificar as construções das áreas ocupadas, como os telhados. Porém, apesar do aumento da disponibilização e acesso gratuito às imagens orbitais nos últimos anos, né, exemplo das imagens Google, o custo desse tipo de imagem ainda costuma ser elevado e as metodologias são baseadas na contagem das unidades habitacionais, o que significa um custo muito elevado de processamento das informações, né, o que limita, por sua vez, o potencial de replicabilidade, né, desse tipo de método baseado em imagens de alta resolução. Por outro lado, existem imagens de baixa resolução espacial, né, onde cada pixel tem ali 1 por 1 quilômetro ou 500 por 500 metros, né, que é o caso, por exemplo, das imagens de luzes noturnas. Né. Esse tipo de imagem é gratuita, porém a baixa resolução impossibilita o cálculo preciso de estimativas municipais, comprometendo sua qualidade. Então, em ambos os casos, há alguns esforços de pesquisadores brasileiros, com destaque para algumas dissertações e teses no INPE. Né. Agora, há uma terceira possibilidade que corresponde ao método que eu adotei, que parte da utilização de imagens de média resolução espacial. Eu trabalhei com o município de Contagem, Minas Gerais, e embora haja uma ampla literatura internacional que utiliza esse tipo de imagem para o cálculo de estimativas, no Brasil só temos uma aplicação deste método no país, né, que foi pela professora Ilka Reis, do Departamento de Estatística da UFMG. Eu utilizei o mesmo tipo de imagem e método desenvolvido no Brasil, pela Ilka, e na maioria dos estudos internacionais também, né, que corresponde à utilização de imagens de satélite Landsat, né, que possuem uma resolução espacial de 30 metros. Então, cada pixel tem 30 por 30 metros. E faço uso também de modelos de regressão estatística para o cálculo das estimativas. Né. São investigados a relação entre as características das imagens, como o brilho ou o nível de iluminação emitido pelos objetos da superfície terrestre e captados pelo satélite, né, que chamamos de reflectância, e a densidade populacional, né, sendo que foram desenvolvidos tanto modelos cujos dados são organizados no nível dos setores censitários, que é uma unidade administrativa do IBGE, como modelos no nível dos pixels, onde as informações são organizadas no nível dos pixels das imagens, ou seja, a população os dados de população dos censos é julgado pelos pixels, assim como as reflectâncias, que são os brilhos emitidos, né, pelos objetos, que são informações que já estão nos pixels das imagens, e além de outras informações, tais como situação de domicílio, se a área é urbana ou rural, se é um aglomerado subnormal ou não, dentre outras informações do território. Então, ou seja, todas as informações são julgadas no nível dos pixels, que é um tipo de modelo, tem outro tipo de modelo que as informações são julgadas no nível dos setores censitários, para analisar essa correspondência entre essas reflectâncias, que são essas informações do satélite, e a densidade populacional. Essa metodologia é inovadora? Como? Sem dúvida, há inovações importantes. Né? Todos os estudos na literatura nacional e internacional desenvolvem o que eu denomino de validação interna. Em outras palavras, o erro ou a qualidade das estimativas são testados através da mesma imagem. Isso significa que um dado modelo estatístico, que calcula a relação das tais reflectâncias com a população, é criado a partir de uma imagem, por exemplo, para o ano de 2010, que é um ano censitário, e o teste de verificação do erro da estimativa, saber se a estimativa foi boa ou não, em comparação com uma informação de censo, é obtido para o mesmo ano e através da mesma imagem. Eu inovei ao criar o que eu denomino de validação externa. Para criar um modelo estatístico, é preciso que seja um ano de censo, um ano censitário. Daí eu crio o modelo a partir do censo 2000, e no momento de testar o erro das estimativas, que também precisa ser um ano censitário, eu utilizo uma segunda imagem de satélite do ano de 2010 e os dados do censo 2010 e não do censo 2000. Esse tipo de teste nunca havia sido feito para imagens de média resolução e para esses métodos.
E trata-se de um teste que representa algo muito importante, pois o que queremos no final das contas é criar um modelo estatístico que representa a relação entre a imagem de satélite e a população num ano que tem censo, né, no censo 2010, por exemplo, para estimar a população num ano que não tem censo, num ano pós-censitário, como 2015 ou 2020. Né? Então eu faço esse teste criando um modelo no penúltimo censo, em 2000, e testando o erro dessas estimativas em 2010. Há outras inovações em relação às variáveis utilizadas e que eu convido os ouvintes a acessarem um artigo no site da Sustainability Journal. Bom, isso quer dizer que vocês desenvolveram então essa metodologia com base nas informações do censo de 2000, aplicando essa metodologia para saber o tamanho da população em 2010, como se nesse ano não tivesse acontecido o censo. Então vocês compararam o resultado da sua metodologia com o que realmente foi registrado no censo de 2010, não é? Então qual foi o resultado? Os resultados dos testes de validação interna são todos excelentes. Ao criar os modelos e ao testar o erro para o mesmo ano, os resultados são sempre abaixo de 1%. E a boa notícia é que representa uma importante contribuição desse artigo, né? Nos testes de validação externa, o erro é muito pequeno, também abaixo de 1%. É verdade que esse excelente resultado só é possível para municípios com elevada densidade populacional. Em imagens Landsat, há uma dificuldade na classificação de áreas ocupadas, que se confundem com solo exposto, além de outras questões relacionadas à dificuldade de se criar um modelo a partir de uma imagem, como de 2000, e de testar a partir de uma outra imagem de 2010, porque entre as imagens pode ter diferenças do que chamamos de características espectrais, que dizem respeito ao nível de iluminação das imagens. Então há alguns obstáculos, especialmente para a construção de estimativas em áreas de baixa densidade, ou seja, em pequenos municípios. Contudo, os resultados da validação interna são sempre muito bons e os da validação externa são excelentes para os municípios com elevada densidade populacional, o que representa um passo importante nesse campo do conhecimento. E quais as principais aplicações dessa metodologia para o planejamento de políticas públicas? Esse tipo de estudo tem um grande potencial de contribuir para diversos tipos de aplicações. Em primeiro, eu volto a uma das características que eu comentei logo no início. As imagens de satélite não são limitadas aos limites político-administrativos dos territórios. Assim, é possível estimar populações em qualquer área, pois o mapeamento das áreas ocupadas numa imagem de satélite se dá de forma contínua no espaço, o que chamamos até de mapeamento dasimétrico. Essa flexibilidade tem um potencial muito grande, pois muitas unidades administrativas mudam ao longo do tempo, tais como os setores censitários, bairros ou os próprios municípios. E dentre outras contribuições, eu destaco o potencial desse tipo de metodologia para o planejamento de diversas iniciativas, né, como, por exemplo, para a construção do próprio censo populacional. Há algumas semanas eu fui convidado pelo IBGE para participar de uma reunião com especialistas de diversas instituições do Brasil, dentre as quais o INPE e da Universidade de Southampton, mais especificamente a equipe do World Pop, que são experts, né, nesse campo de conhecimento, para instituirmos um grupo de trabalho para auxiliar no planejamento das pesquisas censitárias. O World Pop já possui uma experiência exitosa em diversos países, como a Colômbia, na América Latina, em construir metodologias que utilizam de sensoriamento remoto, né, das imagens de satélite para a construção de estimativas de população para o auxílio no planejamento da pesquisa censitária. E esse convite, espaço de discussão que foi dado no IBGE mostra como essa área, que é marcada por uma área de fronteira, né, interdisciplinar, está crescendo em importância no campo da demografia. No mais, eu gostaria apenas de destacar que tenho desenvolvido novas metodologias nessa área, em parceria com professores de outras instituições, como o FMG, o INPE. Já temos um aluno de mestrado em demografia no PPG-DEM do UFRN, defendendo nessa linha de pesquisa, e destacar que ainda há muito a ser feito neste campo de conhecimento, né, com novas imagens e metodologias que estão sendo desenvolvidas em instituições ao redor do mundo. No mais, quero novamente agradecer essa oportunidade e parabenizar por este canal de comunicação, o Rasgai, que já é uma realidade e tem muito a contribuir para a disseminação da demografia e do conhecimento científico em geral. Obrigado. Muito obrigado, Javes. As informações dos demais autores e instituições com o link para o artigo estarão anotados na descrição deste episódio. A gente fica por aqui. Agradecemos muito pela sua audiência. Se gostaram, compartilhem nosso podcast nas suas redes sociais. Eu sou o Ricardo Ojima, produtor e editor do Rasgai, e envio para vocês um feliz 2021, um grande abraço e até a próxima semana com mais um episódio desse podcast.
O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí.